Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Copel e Fornecedores, inovando e gerando valor juntos. Meu nome é Débora Castro, sou supervisora do setor de gestão de fornecedores na Copel Distribuição e junto a vocês, nessa tarde, realizaremos o nosso webinar. Informamos a todos os participantes que está disponível no canto superior direito da tela a opção de perguntas e respostas, opção P e R. Portanto, sintam-se à vontade para fazer suas perguntas ou comentários durante a apresentação. Ao final do evento, serão disponibilizados de 10 a 15 minutos para respondermos algumas das questões. Demais questões que não puderem ser respondidas durante o evento serão encaminhadas aos participantes via e-mail. Informamos também que consta aqui na tela o QR Code para confirmação de presença e o link para a lista de presença também se encontra no chat desse evento. Por gentileza, registrem sua presença. Ressaltamos que ao final do evento, a apresentação e o link para acesso à gravação do webinar serão enviados aos e-mails que registrarem presença. E para realizar a abertura e apresentação do nosso webinar nessa tarde, eu passo a palavra ao Superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da DIS, Júlio Omori. Fique à vontade, Júlio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos aí que destinaram um tempo para a gente trabalhar aqui, investir na questão principal que nos traz aqui, é uma discussão muito forte com relação à inovação. Eu queria primeiro dizer que nós estamos chegando aqui na Copel Distribuição com uma vitória muito grande que aconteceu aí no final do ano passado, onde nós conseguimos atender todas as metas estabelecidas aí pelo órgão regulador, que é a ANEEL, e que tinha como ano teste o final aí do ano passado, onde indicadores de qualidade de energia, de governança e também aspectos financeiros foram verificados e que nós passamos aí dentro desse teste aí de ferro e continuamos aí dentro de uma assinatura que nós tínhamos no contrato de concessão de 30 anos. Claro, temos mais 25 anos de concessão aqui na Copel Distribuição, mas estamos aí com uma expectativa muito grande. Cada período aí a ANEEL também vai colocar metas intermediárias, mas o grande teste nós passamos e não tenho dúvida que vocês aí, nossos fornecedores, nos ajudaram muito nesse caminho e não teríamos conseguido sem essa qualidade que vocês nos ajudam a construir a Copel Distribuição. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, eu queria falar um pouco do evento, né? No evento, nós vamos rapidamente falar um pouco sobre as tendências, né? Claro, imagino que muitos estejam acompanhando, né? Mas ratificando as tendências que nós estamos um pouquinho mais atenção, tratando aqui na Copel Distribuição, lá na sequência, já falando da sequência das tendências, o que nós estamos fazendo em termos de projetos. Vocês vão perceber que tem projetos estruturantes, tem projetos que antecipam o futuro, tem situações, obviamente, do dia a dia, do cotidiano, que também nós trabalhamos, mas sem dúvida nenhuma, pessoal, aqui o objetivo e o tempo, como eu disse, de investimento é para falar sobre inovação. Inovação é o carro-chefe da nossa discussão hoje. Não preciso dizer que a inovação está, né, dentro do cardápio corporativo das principais empresas, não mais como uma área de pesquisa e desenvolvimento simples não, isolada, vamos colocar dessa forma, dissociada, né, dos objetivos principais corporativos, mas como uma questão estratégica. Nós percebemos isso já há um bom tempo, então temos feito um movimento muito grande dentro aqui para a inovação interna, dos processos, das melhorias dos nossos processos, do atendimento das nossas metas, mas chegamos num ponto bastante interessante, especial, onde a gente começa a olhar para fora. Olhar aí, então, para os nossos principais stakeholders, onde os fornecedores se encaixam, obviamente, como do primeiro pelotão, né? E estamos aí, claro, trabalhando já numa ideia de abertura, de compartilhamento, né, de sharing, né, das ideias inovadoras,
tentando trazer, então, esse nosso ecossistema de inovação para um início de uma inovação aberta que faça interface, então, envolvendo os fornecedores. Então, é esse o nosso objetivo, esses 3 tópicos que nós vamos tratar aí durante essa tarde. Então, eu preparei um material, são 3 perguntinhas aqui que eu vou respondendo enquanto eu vou trabalhando aqui com vocês o conteúdo. Então, naquela linha que eu comentei, qual o futuro do setor elétrico, né? Muito difícil você fazer previsões, vai depender de uma situação de curto, de médio ou de longo prazo, mas aqui nós temos tendências muito fortes. Nós estamos num momento muito especial do setor elétrico, que é um momento onde a gente está tendo algumas forças disruptivas, né? Quando você fala de inovação, o pessoal gosta de falar de inovação e disrupção, né? Então, nós temos aqui alguns elementos bem interessantes acontecendo. Então, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a digitalização. Então, a digitalização não é exclusiva ao nosso segmento de energia elétrica. A digitalização, ela está presente aí numa revolução que está acontecendo e que muitos gostam de denominar de indústria 4.0, apesar de que alguns já falam 5.0 e assim por diante, né? Está presente, então, vai estar cada vez mais presente em todos os serviços e em todos os segmentos, né? Com isso, a gente dá uma tacada muito forte para que consigamos aí ter questões aí financeiras, de redução de custos, de otimização, de prestação melhor de um serviço de distribuição de energia e, obviamente, também dando suporte para outras ações com aspectos ambientais e sociais. Então, veja, para nós aqui, a digitalização, ela caminha muito forte dentro do conceito de redes elétricas inteligentes, que eu vou comentar um pouquinho na sequência. Aí temos a descentralização aqui, essa foto à direita, eu tive oportunidade de conhecer aí no Japão, é a cidade de Fuku, há alguns anos já, numa visita que nós fizemos técnica para ver soluções e uma série de outras questões mais vinculadas à automação. Mas tivemos aí contato já com todas as questões que envolvem a geração distribuída. Alguns mercados, como na Califórnia, na Europa, Espanha, Alemanha, né, já estava começando um movimento muito grande aí da descentralização energética e tivemos a oportunidade de ver, esse era um projeto piloto na época, onde boa parte da cidade teve aí a sua geração descentralizada. Nós temos recebido um volume muito grande de consumidores pedindo para se transformarem em prosumidores, né, que gerem sua própria energia, assim como de investidores que estão constituindo plantas de médio porte, pequeno e médio porte, para poder fazer um trabalho aí de atendimento direto no mercado que está cada vez mais aberto do ponto de vista de compensação e do ponto de vista de comercialização de energia, tá? Então, a descentralização vem, a energética, eu diria que esses 2 Ds, né, de digitalização e descentralização, tem sido, assim, mais latente. Nós temos percebido isso de forma muito direta aqui, acontecendo, e tem um potencial de transformar realmente as relações nossas aí do ponto de vista modelo de negócio, né, de um segmento como o nosso do setor elétrico. E por último, a descarbonização, nós não podemos desprezar, né, o fato que o Brasil aí tem uma condição muito interessante em termos aí já de energia renovável na sua planta, né, elétrica, mas se você olha a matriz energética como um todo, ainda a energia elétrica não chega a patamares de 40% aí dentro do consumo total. Então, existe muita margem dentro da própria indústria, existe muita margem na transformação aí da fonte, principalmente utilizada nos transportes também, para um combustível elétrico, né? Dentro desse contexto, né, queria comentar com vocês que é muito promissor, vocês que são fornecedores para o sistema elétrico de potência, né, para a cadeia GTD e consumidores, é muito promissor o conceito aí da eletrificação de tudo, né? Electrification of everything, uma tendência muito grande, né?
de que praticamente todas as fontes que possam ser convertidas da elétrica para sua aplicação final utilizem como fonte primária energia elétrica, né? Então, uma facilidade muito grande, ali uma representação eólica, mas sem dúvida nenhuma a energia solar é ela que tem sido mais difundida e mais democratizada. Então, aqui uma ideia do futuro, esses 3Ds, muitos já devem ter escutado, tem também a teoria dos 4, dos 5, né? Mas eu vou parar por aqui para dizer que nós estamos muito antenados, né? Qualquer movimento que se faça, né? Tanto nessa questão da descarbonização, que a gente pode falsamente cair na armadilha de achar que não precisamos nos preocupar, sem dúvida nenhuma, é um ponto que muitos mercados estão colocando já como prioritário. Primeiro a gente vê os impactos na descarbonização, depois a gente vê o que nós podemos investir para atender outros aspectos, né? São mercados também mais maduros. Tentando simplificar isso, então, dentro de uma aplicação dentro do sistema elétrico de potência, então eu trouxe aqui a nossa rede tradicional, né? Onde temos a cadeia de quem gera, depois transmite, distribui o nosso consumidor. Ainda falamos muito do consumidor, né? O consumidor para nós ainda é muito passivo. Alguém que está ali fazendo um consumo, na maior parte de quilowatt-horas, né? Sem muitas possibilidades de demanda, sem ter condições também de fazer aí também a sua escolha, né, na compra de energia. Então, um segmento muito linear, quem gera, depois entrega para transmissão, depois tem ali nós que entramos aqui difundindo, né, no maior volume na instalação elétrica, atendendo todos os consumidores praticamente aí no estado do Paraná. A gente tem essa universalização acontecendo desde 2014. A grande mudança, então, está acontecendo aqui na questão de se encarar esse sistema como um sistema ativo. A primeira grande mudança que eu gostaria que vocês prestassem atenção é do lado do consumidor. Então, o consumidor deixando de ser consumidor, né? Então, tirando essa denominação, não é um consumidor passivo de energia elétrica, é alguém que é um elemento ativo agora dentro do sistema que vai ter ali condições de interagir com o sistema elétrico. Então, se cada vez mais os consumidores começarem a gerar a sua própria energia, ou armazenar a sua energia, né, através de elementos aí que possam promover aí a geração / armazenamento, tanto do elemento que gera quanto da rede de energia, olhando o lado do consumidor, esse aspecto da digitalização vai fazer com que as próprias cargas dos consumidores comecem a ser automatizadas. Então, começar a controlar a carga, o consumidor controlar a sua carga, ou o sistema elétrico ajudar a controlar a carga, para que tudo seja visto dentro do mesmo prisma, é algo também que se encaixa dentro do futuro por lado do consumidor. Tem uma expressão que é muito usada, behind the meter, né? E daí já começa a aparecer ali o veículo elétrico como um elemento que pode ser utilizado também com armazenamento de energia, mas vai ser uma carga elétrica muito especial, né? Inclusive que nós estamos trabalhando, vocês vão ver aí dentro dos projetos, para tentar dar uma conotação de não sermos pegos de surpresa com a mobilidade elétrica caminhando dessa forma. Então, tendo essa relação do lado do consumidor e ele podendo também escolher fontes, escolher modalidades tarifárias e até mesmo prestar serviços para o sistema elétrico, é que o consumidor se transforma. Nós estamos observando isso acontecendo e, claro, vai demandar muito serviço, fornecimento para o lado do consumidor. Do nosso lado que está verdinho ali, é o nosso futuro sistema que já está se transformando, né, de distribuição, com a entrada aí de grandes sistemas de geração dentro da distribuição, de forma distribuída, o armazenamento dessa energia. Então, os elementos que vão compor uma rede de automação e poder trazer esse sistema flexível, sistema móvel, um sistema que possa ter reconfigurações para vários fins, quer seja para identificar defeito e buscar a melhor qualidade no fornecimento de energia, quer seja para otimizar o sistema, trabalhar com perdas ótimas, trabalhar com níveis de tensão ótimos, né? Para isso, veio um back-office de gerenciamento, né? Vocês vão perceber que os investimentos que nós temos feito também são nessa linha de sensoriamento da rede,
controle da rede, mas gerenciamento dessa rede, que vai entrar na linha da indústria 4.0, onde se discute sistemas analíticos, onde se discute grandes volumes de dados e onde se discute a entrada da inteligência artificial nos nossos grandes centros. Então, essa transformação, pessoal, está acontecendo. É um movimento que, se vocês pararem para pensar, né, não é um degrau, né, ela é um movimento que em vários segmentos já nós percebemos crescimentos agudos, né, e com esse contexto é que nós trazemos aí essa ideia da tendência, né? E como que a Copel ela está se preparando para isso e como que vocês, nossos grandes parceiros fornecedores, podem nos ajudar nessa transição, né, energética e transição dessa jornada digital. Então, primeiro, a nossa primeira grande frente, por isso, olhando todo esse contexto, olhando toda essa exigência cada vez maior da regulação, nós respondemos aí com o nosso programa de transformação. Tem alguns desses projetos que vocês já devem estar familiarizados. Por quê? Porque a gente até tem colocado em evidência na mídia isso, porque são programas bastante especiais. Então, eu começo falando aqui do Paraná Trifásico, né? Nós temos a intenção aí até 2025 de fazer o trifaseamento de 25 mil quilômetros de rede, né? Isso dá mais de 2 bilhões de reais em investimento. Então, vocês estão vendo que são investimentos, então, o programa dá essa conotação de 2025 no mínimo, né? Com esses 3 projetos, onde a gente está trocando a tecnologia do cabo e estamos promovendo a automação de uma forma inédita na área rural, então trazendo uma qualidade de energia muito superior e levando uma condição de potência também diferenciada, principalmente para atender o nosso agronegócio aqui no Paraná, algo realmente fora da curva para uma análise que a gente tem aqui no Brasil. A rede elétrica inteligente é o nosso projeto de Smart Grid. Então, nós estamos a pleno vapor, já fazendo a implantação em 71 cidades do Paraná, começamos na região sudoeste, mas temos aí a intenção de também até 2025 cobrir metade já do estado do Paraná e mostra muito aderência com a digitalização e diria assim que da transformação eu entendo que seja o projeto que mais vai nos tirar aí do estado atual e nos prepararmos aí para o futuro dos desafios. E nós temos o último, mas não o menos importante, né, um programa de confiabilidade, pautado 100% na melhoria da qualidade do fornecimento de energia ao consumidor, tentando evitar ao máximo que a gente desligue o sistema, mas quando desligar, que a gente retome com o fornecimento da maneira mais rápida possível. Então, nós temos dentro desse projeto Confiabilidade 7 frentes, trabalhando vários aspectos, desde comunicação com equipes de campo, até automatismos na rede, terminando aí com investimentos em infraestrutura. Então veja, pessoal, nós não construímos um sistema de distribuição e não vamos dar esse salto só pela digitalização, olhando o que está acontecendo com os recursos energéticos distribuídos. Nós também precisamos de infraestrutura, né? Também vamos continuar por muito tempo dependendo muito de postes, de cabos, de rede aérea e também dos nossos transformadores e condutores até chegar ao consumidor, né? Esses investimentos estão acontecendo nessa ordem de alguns bilhões de reais. Indo para o final aqui, eu queria mostrar nossos projetos de recursos energéticos distribuídos, o que nós temos feito com relação ao armazenamento de energia. Então, estamos trabalhando com projetos de pesquisa bem avançados. Há 3 semanas aqui, anunciamos, então, aí esses 4 projetos, onde a gente vai colocar mais de 5 megawatt-horas de energia acumulada a favor do nosso sistema, com muitas tecnologias distintas. Estamos recebendo propostas até amanhã de sistemas para constituir micro-redes, que é uma combinação da geração distribuída a favor do nosso sistema de distribuição, através dessa chamada. Por mais que vocês não vão participar, fornecedores que estão interessados em geração distribuída, fica a dica no nosso site e tem mais informações. E aqui eu coloco o veículo elétrico para mostrar a nossa eletrovia. Nós estamos aqui na Copel já há mais de um ano operando a maior eletrovia do Brasil, né, com postos de carga rápida, e estamos comandando um trabalho aqui na América do Sul
que nós entendemos aqui que até o final do próximo ano a gente vai conseguir dar a volta aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai e conectando de novo em Foz do Iguaçu, onde está a nossa eletrovia. Nós estamos coordenando, tratando com muita atenção esse recurso distribuído, que é a bateria que está dentro do carro. E softwares são vários. O nosso carro-chefe aqui é o sistema DNS, que é um sistema avançado de gestão da nossa rede de energia. É também um projeto de 4 anos, nós concluímos o primeiro ano e temos o primeiro Go Live agora no sistema SCADA. É o nosso sistema que vai trocar toda a estrutura do software do nosso centro de controle, que é o Smart Copel, né, que quando aí a gente tiver uma condição mais controlada da pandemia, eu convido todos a visitar. É o nosso centro de controle que a gente desenhou realmente para ser dos mais modernos do Brasil. Mas não só com essa suíte de software a gente está trabalhando, nós estamos em processo aí da aquisição de um MDM, que é um data mining para os medidores, que vão subir aí no futuro com mais de 5 milhões de medições a cada 15 minutos, né? Só para vocês terem uma ideia do volume de dados necessário. Estamos trocando também uma distribuidora, na verdade, é uma grande gestora de ativos e gestora da força de trabalho. Então, o WFN é o nosso Workforce Management, que está em substituição. Também estamos trabalhando uma atualização tecnológica do nosso billing, que faz toda a questão do nosso faturamento, entre outras coisas mais, e um sistema nosso aí que nós estamos trabalhando para substituir nosso futuro sistema de manutenção. Então, só para dar alguns exemplos aqui das principais plataformas, mas nessa linha os softwares também são fundamentais. E por último, não vou me estender aqui, mas nós temos aí um investimento médio mais de 30 milhões por ano, e apesar de termos recebido aí um recuo em termos do recurso financeiro destinado a P&Ds, a pesquisa e desenvolvimento, nós temos aí toda uma cadeia de suprimento, né, tanto de serviços quanto de materiais que já se transformaram em vários projetos de sucesso, inclusive alguns produtos que a gente pretende colocar também no mercado para termos aí uma solução Copel dentro dos projetos de P&D. Então é isso que nós temos feito, um resumo do que nós temos feito, que nós temos nos preparado aí para o futuro que eu mostrei para vocês dessa transição energética. Vamos continuar, né, para não esquecermos, né, que ainda vamos continuar precisando de poste, cabo e transformador, mas talvez cabos diferentes, transformadores diferentes e postes também diferentes, né? Aí o meu último recado. E para finalizar, por que ainda nós queremos inovar? Porque nós estamos tão sedentos aí de inovação. Coloquei algumas questões, né? A primeira questão é porque o consumidor de energia elétrica terá cada vez mais poder. Eu acho que ficou claro na minha fala que esse movimento de empowerment dos consumidores é algo que, sem dúvida nenhuma, um movimento também muito forte. Nós estamos tratando com bastante cuidado, né? E estamos também atentos até para a última frase que eu vou colocar aqui, que é realmente provocadora. O segundo aspecto é porque somos um estranho no mercado de empresas que são privadas, né? Então, isso não é novidade, né, pessoal? Se vocês estão um pouco mais atentos, estão percebendo movimentos de privatização. A gente olha para os lados, né? A última foi agora a C3E do Rio Grande do Sul, que foi privatizada. O Grupo Equatorial, né, fez a aquisição. Então, a gente olha para o lado e vê cada vez mais grupos se formando e cada vez mais grupos multinacionais que têm condições de ganho de escala, que têm condições de trazer situações diferenciadas do exterior. Então, nós entendemos que ficarmos sozinhos nesse mercado, nós temos que ter outras ferramentas aí para estarmos à frente, e a inovação é uma delas. Porque o mercado de energia elétrica está em plena transformação, acho que foi possível mostrar aí, né? Tem tudo a ver com a questão da transição energética. E a última questão é porque o consumidor de energia poderá não precisar mais de uma distribuidora. Claro que não se sabe quando, não se sabe em que condições, mas a nossa intenção é que a distribuidora ela se transforme, então, simplesmente numa gestora de ativos, em uma empresa que possa prestar serviços diferenciados também entre a fonte principal sendo gerada, entre as fontes distribuídas, e que o sistema elétrico seja algo que ganhe com a transformação que está acontecendo
e nós que nos possamos transformar numa distribuidora realmente do futuro. Nisso tudo, gostaria de finalizar com a nossa meta, que eu gostaria realmente que vocês nos ajudassem, né? Nós simplesmente entendemos que podemos ser a mais moderna e a melhor distribuidora, estamos trabalhando nesse sentido, e diria assim que ainda a inovação para nós, para mim pelo menos, fica muito forte esse espírito aí de sobrevivência dentro de um mercado aí que está em transformação. Então agradeço a atenção de vocês, depois fico à disposição no final aí para eventuais perguntas. Obrigada, Júlio, por sua apresentação. Muito importante nós disseminarmos junto aos nossos fornecedores os projetos de inovação da DIAS, sendo que os nossos fornecedores fazem parte de todo esse movimento, né? E para continuar o nosso webinar, para falar um pouco mais sobre inovação, eu passo a palavra agora ao gerente de Planejamento e Expansão, Rafael Eichelberg. A palavra é sua, Rafael, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui falando aí para os fornecedores e também os cooperianos que estão nos acompanhando. Vou falar um pouquinho mais sobre inovação, um viés aqui um pouco diferente, né? Vou dar uma pegada aqui sobre criatividade, né? Vamos começar com esse tema aqui, vou falar um pouquinho sobre inovação também, vou falar sobre o que é problema e de forma bem breve aqui comentar sobre solução. Então, criatividade, mas vai falar sobre criatividade aqui. Criatividade foi eleita aí pelo LinkedIn, né? Muitas pessoas, inclusive, aí viram esse evento da Copel, esse webinar lá no LinkedIn. Foi eleito pelo LinkedIn como a habilidade, os soft skills, né? Mais importante, a habilidade mais procurada pelas empresas. E assim, a pesquisa é bem tranquila, né? Com base em 20 milhões de empregos e 660 milhões de profissionais. Então, não é pouco não, e ela é número 1 das top 5 que tem lá. E a minha primeira pergunta, imagine aqui, pessoal, esse negócio de live, né? A gente acaba ficando mais distante, não consigo nem ver vocês, né? A gente só tem o contato aqui via chat. Mas imagine que a gente esteja presencial, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que acha que é criativo? Levanta a mão. Não interessa se você está sozinho aí, levanta a mão aí ou até coloca no chat. Tá? Então, quem aqui acha que as crianças são criativas? Vai lá, pode levantar a mão aí, se estiverem em mais de uma pessoa também no ambiente assistindo. E a outra pergunta é, quem aqui já foi criança? Geralmente, nessa pergunta, nos eventos presenciais, a primeira pergunta, aí poucas pessoas levantam a mão, a segunda todo mundo, né? E a terceira é mais uma brincadeira, né? Mas o que acontece, pessoal, é o seguinte, a gente nasceu criativo. Veja as crianças, né? São tão perguntadoras, fazem tantas coisas assim, que às vezes que não deve, que a gente fala, né? E a gente foi desaprendendo, né? Essa habilidade durante a vida. Mas desaprendendo, né? Como assim? Por exemplo, vamos pegar o gabarito. Escola, né? A gente, agora mais ainda, né? Criança aí, 3, 4 anos já vão para a escola. A gente aprende na escola, aí o tal do gabarito. Só tem uma resposta certa. Existe a resposta padrão para as coisas. E isso vai nos tirando essa habilidade aí de exercer e de buscar outras soluções, né? Então veja aqui, por exemplo, ó, encontre X. E aí vai lá o menino, né, e responde, ele está aqui. Será que está errada a resposta dele? Dentro, talvez, do contexto, não, você tem que encontrar o valor de X. Talvez na escola seja, né, você precisa adivinhar aí o que o professor também está pedindo, né? É claro, né? Aqui é só uma forma também descontraída de mostrar, mas isso que acaba acontecendo, né? Então você tem que buscar a resposta padrão, e isso vai nos tirando um pouco dessa criatividade. Outra coisa aqui, aí você compra lá para o seu filho, ou você mesmo aí, agora hoje como adulto, né? Um Lego. Aí você ganha um Lego, e aí tem gente que monta e até cola o Lego para não desmontar mais. Segue o padrão. O filho quer desmontar, ele quer juntar aqui essa linha Castle com Star Wars, com Frozen, quer fazer uma coisa diferente, completamente criativa. Você fala, não pode, né? Segue, né, o padrão. Isso vai fazendo com que a gente desaprendesse, né, durante a vida aí, a criatividade. Por exemplo, os brinquedos mais modernos, né? Aqui deve ter várias gerações aí, né? Mas as gerações mais modernas aí talvez não, cara, tem que ver um brinquedo, um amigo meu esses dias me falando,
Não, é um trenzinho, cara. Ele anda, ele tem música, ele pisca. Não, mas pera aí. O negócio funciona sozinho. O brinquedo brinca sozinho, né? Então, quanto mais simples for para uma criança, né, mais criatividade ela vai precisar para fazer, para usar aquilo, né? Então, essas coisas aqui eu contextualizei que são exemplos, né, que durante a vida a gente vai desaprendendo aí a ser criativo. Mas o que é, de fato, então, né? O que é criatividade? Talvez cada um tenha uma definição, né? Mas eu vou trazer uma aqui. É imaginação aplicada para resolver problemas. Isso que nos difere, que nos distingue dos outros seres vivos, né? O ser humano tem essa capacidade de imaginar uma solução, que seja ela, né, vocês como fornecedores, seja ela uma solução de serviço, seja ela uma solução de produto, ou seja lá, né, no tempo das cavernas, quando imaginou-se, né, diferente, e a partir de lá a gente foi evoluindo, descobrindo as coisas, né? Então a gente tem essa capacidade de imaginar, de prever, de ver as coisas, né? Então, criatividade é isso, é você imaginar alguma coisa, alguma solução para resolver problemas. É exatamente aí o que os nossos fornecedores trazem para nós, né? Outra definição que eu gosto muito, né, tanto quanto essa primeira, combinatividade, né? Criatividade também poderia ser definida como combinatividade. Nada se cria, tudo se combina. É uma combinação. Vejam, se pegar, vocês tem fornecedores aqui da área de segurança, por exemplo, assistindo, se for pegar alguns anos atrás, não se usava aquele cinto paraquedista, inclusive esse é o nome, né? Nas escaladas aí, né? Todo profissional, por exemplo, da Copel hoje é obrigatório, subiu acima de 2 metros, é obrigatório o cinto paraquedista, linha de vida, né? Mas e da onde que veio o cinto paraquedista? Veio lá do montanhismo, veio lá de outra, né? Se combinou, né? Então, isso é isso que eu falei. Ah, se criou do nada, do zero? Se criou uma solução, mas ela foi uma combinatividade, né? Não, igual aqui já diria aqui o Steve Jobs, né? Criatividade é apenas conectar as coisas, né? Já diria ele que fez um curso, eu não lembro exatamente se foi de caligrafia, alguma coisa assim. E aí depois, na hora que ele viu o computador com aquelas letras, foi ele que sugeriu, né? Que mudasse, ó, vamos fazer uma coisa mais bonita aqui, né? Seguindo aqui, então, opa, agora vamos evoluindo, né? De criatividade, estamos chegando aqui em inovação. E a pergunta é, né? O que é inovação? Uma definição bem simples aqui. E também simplicidade tem tudo a ver com inovação, né? Criatividade. Inovação é criatividade emitindo nota fiscal. Ela tem que gerar criatividade pela criatividade. Você está criando, né? Agora, a hora que ela passa a gerar valor, é por isso da brincadeira aqui da nota fiscal, essa definição inclusive do Silvio Meira, aí sim passa a ser uma inovação. A hora que você consegue colher, tirar resultados daquilo. Inovação tem várias outras definições, vou trazer mais uma aqui. Inovação é melhorar a vida das pessoas. É isso mesmo. E pode ou não usar tecnologia. Ah, porque eu pensei que inovação era usar o que há de mais moderno aí, de inteligência artificial, pode usar ou não. Depende, né? Depende qual o seu ramo, que tipo de, por exemplo, de produto ou de serviço que você fornece para a Copel, pode ser que use tecnologia ou não. É claro que a tecnologia ultimamente tem ajudado em muito, né? Trazer ganhos de redução de custos, ganho de produtividade e por aí vai trazer soluções, né? Bem interessantes. Então tá bem ligada, mas não necessariamente, tá? Isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui. E uma outra definição aqui, ó. Inovação é fazer diferente para obter resultados melhores. Então, às vezes, você está lá fazendo da mesma maneira, né? Igual o Júlio comentou lá, né? Ah, o poste, o cabo, o transformador vão ser os mesmos aí desde quantos anos que isso já existe, né? E vão modificar um pouquinho. É isso. Está começando a ter aí os postes soluções mais inovadoras. É para trazer resultados melhores. É nessa linha aí, nesse sentido. E agora eu vou trazer algumas dicas. Então, neste momento agora, eu peço para você, pegue um papel, pegue uma caneta, abra aí seu bloco de notas, onde você quiser anotar. Vou trazer algumas dicas aí de como você ser mais criativo, falando para você aí que está assistindo, você como gestor, como um empreendedor, como administrador da empresa, como empregado da empresa, seja
seja o que for, é válido aqui para todos, né? E outra coisa importante aqui, né, pessoal, quando a gente fala de inovação, independente, né? Ah, mas a minha empresa não é de serviços, então eu não tenho muito a ver com pessoas. Tem tudo a ver com pessoas, né? São elas que fazem, elas que prestam serviço ou elas que geram um produto, né, que fazem um produto. Então, inovação começa pelas pessoas. Então, por isso que estou trazendo, inclusive, isso aqui, porque pode ser aplicado de imediato, pode sair, terminou o webinar aqui, você já pode aplicar. Então, o primeiro conceito aqui eu trago do profissional, é o profissional do tipo T, né? É o profissional que, aqui na vertical, ele é o especialista, ele é muito bom no que faz. É o seu engenheiro, é o seu técnico, é o seu contador, ele é muito bom no que faz. Ou até você mesmo, né? Área de gestão, empreendedorismo, área de vendas, né? Você é muito bom no que faz. E aí tem aquele conhecimento generalista. Isso que é importante. É esse repertório que você precisa criar. Você precisa conhecer também. Quanto mais você conhecer, não precisa se aprofundar muito. Quanto mais você conhecer outras áreas, maior vai ser o seu repertório, maior vai ser a sua capacidade de combinar as coisas, de trazer soluções. Lembra da definição da criatividade, né? Então, esse tipo de profissional é um profissional muito requerido hoje no mercado. Ah, é uma pessoa que tem experiência internacional, é uma pessoa... Que maravilha, que ótimo. É um tipo de profissional que é buscado hoje no mercado. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento generalista, ele conhece de outras áreas também, né? Seja o especialista aqui que lê Capricho, que nem existe mais essa revista, né? Seja especialista que lê Pesca e Companhia, seja especialista que lê livros que não tem nada a ver com a sua área de formação, com a sua área de atuação. Então, essa aqui é a primeira dica aqui, né? Profissional do tipo T. A segunda aqui é seja curioso. Seja curioso, isso mesmo. Né? Voltando lá nas crianças, né? E as crianças perguntam tudo, questionam. Então, nós nascemos criativos, desaprendemos a ser criativos, nascemos curiosos e desaprendemos, nascemos questionadores e a gente foi desaprendendo. Uns nem tanto, uns mais, uns menos, mas a boa notícia é que é uma habilidade que pode ser treinada. Né? Então, seja curioso. Se interesse aqui, pessoal, por aquelas soluções que nem são da sua conta, que não tem nada a ver com você. Aí você está viajando, você está lá fora do país ou em outra empresa, né? Muitos fornecedores têm contatos aqui em várias empresas. Então, se interesse pelas soluções das outras empresas também, mesmo que não tenha nada a ver com a sua área. Lembra do exemplo do cinto paraquedista que eu falei? Então, veio de um esporte aplicado para segurança, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, que de energia elétrica, né? Veja que interessante. Então, a dica aqui é seja curioso, né? Então, fotografe, guarde, tenha o seu lugar aí de armazenamento aí de soluções criativas. E isso vai ficando todo no seu repertório. A hora que precisar dar uma solução, né? E profissionais que dão ótimas soluções aí são muito requisitados também. A próxima dica aqui é questione. É isso mesmo, pergunte. Tem que fazer pergunta. Tem que pergunte. E o interessante, assim, é aquilo que eu falei, né? Às vezes você não, lá do passado, né? Você vai parando de questionar as coisas, mas é importante, inclusive na parte que eu falar sobre o problema lá, né? Vai ficar bem evidente aqui a questão de questionar. E busque nas soluções, use aqui, né? O EC. E se a gente estudasse mais inovação aqui na empresa? E se a gente contratasse uma consultoria de inovação aqui para a empresa? Aí você vai fazendo perguntas, né? O IC aqui é o gatilho para a imaginação. Parece que ele ativa, ele aguça alguma solução que vai sair fora do padrão. E é isso mesmo. E a solução criativa, aquela mais diferente mesmo, ela começa a vir a partir lá da segunda, terceira, quarta resposta que você acaba dando, né? E a próxima aqui é busque soluções, busque benchmarks que não são da sua área. iFood, Rafael, o que tem a ver? Por exemplo, a Copel buscou uma solução no iFood. Então, nada se cria, tudo se combina. Então, a gente foi lá e combinou uma solução. Hoje, se você tiver sem energia, o que é difícil, né? Porque a Copel entrega uma qualidade altíssima aí de energia, você entra no site da Copel, lá tem um campinho de falta de energia. Se você clicar lá e você colocar lá, preencher os seus dados lá de CPF, qual que é a sua unidade consumidora, é tipo o iFood. Recebemos o seu pedido. A equipe já está a caminho. A equipe já está executando o seu serviço. A equipe concluiu o seu serviço. Então, é disso que eu estou falando, né? É buscar soluções, benchmark. Às vezes a gente fica a empresa que fabrica poste vai fazer benchmark na empresa que fabrica poste.
A empresa que presta serviço de engenharia vai fazer benchmark na empresa que presta serviço de engenharia. Busque fora, tá? Essa que é a dica aqui. E por último aqui é utilizar a inteligência coletiva. Ouça, pessoal, ouça aí, os gestores, empreendedores aí estiverem assistindo, ouça o seu time. Ouça a base, ouça o pessoal que de fato está aqui na Copel prestando trabalho para a Copel, por exemplo. Né? Ouça desde lá o chão de fábrica, todos. Então, e use na hora de buscar soluções, de buscar outros produtos, as pessoas para ajudarem e colaborarem. A pessoa que está lá com a mão na massa, às vezes ela tem mais sugestões, mais ideias que estão lá e às vezes não tem a oportunidade de falar, de trazer. Então, faça isso dentro da sua empresa. Né? Use técnicas aí de brainstorming, são aquelas técnicas que você abre, faz uma pergunta, pessoal, o que a gente poderia, para reduzir os custos aqui da nossa empresa, o que a gente poderia fazer? Abra para as pessoas também contribuírem, colaborarem, né? Usar aqui o poder aqui da inteligência coletiva. Joia? Continuando, não jogue a caneta e a folha fora ainda, que tem mais um pouquinho aqui ainda de dicas. Agora eu vou falar de problema. Problema aqui é uma das etapas mais importantes, tá, de um processo criativo, que é definir o problema. O problema, a gente tem que ter clareza. Você tem que saber exatamente qual que é o problema. Senão fica complicado. Aí você, eu acho que é isso, aí você vai e trabalha para aquilo. Eu fiquei sabendo aí que a Copel agora tem uma solução aqui, agora de geração distribuída, e você, cara, tenha certeza, tenha clareza de qual que é o problema, para você conseguir trazer uma solução boa. Já vou trazer um exemplo com relação a isso. Porque, pessoal, subentendido gera mal entendido. Tá? Isso aqui é fato. Então, você precisa ter a clareza, questione, pergunte. Tá? Vou trazer um exemplo aqui, um case de elevador. Então, lá nos primórdios, né, aí quando surgiram os elevadores, os primeiros elevadores, que maravilha, né, não precisava mais subir as escadas, podia fazer uns prédios mais altos. Aí veio o síndico lá do prédio, começou a receber a reclamação, esse elevador aqui está muito lento. Elevador muito lento. E aí vai lá e você define como o problema é velocidade. Olha só, quando você define que o problema é velocidade, as soluções que virão serão com relação à velocidade. Né? Aumente, troque o motor, coloque um motor mais potente, diminua o peso do elevador e por aí vai. São soluções na linha de velocidade, certo? Neste caso aqui, pesquisaram, entenderam melhor o problema, investigaram, questionaram, entenderam melhor o problema, e aí se entendeu que era um problema de ansiedade. Aqui estou definindo o problema em uma palavra, essa aqui é outra dica. Se você conseguir definir qual o seu problema em uma palavra, melhor ainda. As pessoas não tinham o que fazer lá dentro do elevador. Então, gerava esse problema de não ter o que fazer. Qual que foi a solução que veio? Colocar um espelho, né? Desde então, é difícil aí o elevador que não tem espelho. Então, veio daqui. E aí tem elevador que tem televisão, né? Bolsa de valores passando, né? Notícias e por aí vai. Agora, eu acho que com o celular nem precisa mais, né? Agora a distração já tá mais fácil. Então, veja, o problema diferente vem a solução completamente diferente. Por isso, da importância de ter clareza do problema. Investigaram um pouquinho mais aqui. E definiram aqui o problema como um problema de experiência. É uma experiência que está na moda também, né? O negócio da experiência do usuário também é uma das top habilidades aí do LinkedIn, tá? Um problema aqui de experiência. Aí qual que é a solução que vem? Um elevador panorâmico. Quem vai reclamar, se preocupar com velocidade ou outra coisa? Aqui sim, aqui você acertou em cheio, né? Então veja, depende do que você definir para o problema, vai vir a solução. Aqui eu vou trazer aqui a metáfora do tesouro para vocês. Olha só, então nesse caso aqui tem um tesouro enterrado, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui, cara, que vou ter dificuldade aqui, o problema deve ser de cavar, né? Aí você sai cavando, né? Muitas vezes, daí no dia a dia, até pela falta de ter entendimento de um problema, você já sai fazendo. E aí depois você vê que não é aquilo, né? Então, o problema nesse caso aqui é encontrar o tesouro. Encontrar o tesouro não é um problema de cavar, tá? Então, aí eu deixo essa frase para vocês aqui, né? Porque cavar bem, aí o cara é especialista, o cara usou uma máquina para cavar, mas se você cavar bem, no lugar errado, é igual a cavar mal. Então não adianta
Você tem que ter certeza do que é o problema para você conseguir trazer a solução. Talvez aqui da minha fala, aqui a parte do problema, pessoal, uma das coisas que eu quero deixar para vocês, assim, refletirem, né? Uma das coisas mais importantes aqui da clareza do problema, certo? Seguindo aqui, eu trago uma frase do Einstein, né? Bem interessante, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Se eu tivesse apenas 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa solução, imagina, se você tivesse 1 hora para resolver um problema que a sua vida dependesse dessa solução, ele diz que passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a fazer. Ou seja, ele estaria 55 minutos entendendo o problema. Depois que você entende o problema, a solução, ela vem muito mais fácil. A hora que você exaure, pergunta bastante, você tem clareza, a solução fica muito mais fácil, tá? Então, agora falando aqui já de solução, que é meu tópico final, 90% então do tempo, investigue, pergunte sobre o problema. E a solução sim que deve ser imaginada, e não o problema. O subentendido não pode ficar no problema. Então, é hora de você usar sua criatividade, usar técnicas aqui, por exemplo, de design thinking, por exemplo, para soluções, aí é hora de imaginar. A solução é para ser imaginada, criada, inventada, combinada, seja lá como for. Mas ela é uma parte menor. Às vezes fica muito tempo na solução sem entender exatamente qual é o problema. Tá bom? Então, basicamente era isso que eu tinha trazer aqui para vocês, tá? Espero que tenha colaborado, espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu devolvo, então, a palavra aqui para Débora. Obrigada, Rafael, por sua apresentação. Realmente, nós precisamos repensar em criatividade e inovação de uma forma mais simples do que muitas vezes nós imaginamos, né? E continuando o nosso webinar, eu convido nesse momento o gerente de gestão da inovação, Diego da Luz Munhoz, para falar sobre o programa Mais Diz Aí. Diego, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, então, pessoal, agradeço a Débora aí pela introdução e agradecemos novamente também a presença de todos aqui no nosso evento, né? Bom, pessoal, a ideia é de falarmos do Diz Aí Fornecedores, mas não há como iniciar esse processo sem a gente conversar um pouquinho e explicar para vocês o que é o Diz Aí. O Rafael falou bastante aí sobre a questão de mapeamento de problemas, uso de criatividade, e o Diz Aí, ele é, para nós, o nosso maior programa de ideias aqui dentro da Copel. Ele é um programa aberto para todo o nosso público interno, justamente explorando essas questões que foram apresentadas nas falas anteriores, né, para buscar soluções inovadoras para melhorias aqui dentro dos nossos processos. E não é apenas assim uma plataforma de registro, como se fosse uma caixinha de sugestões, né? Ele é um programa completo de inovação que contempla todas as fases do processo, desde a concepção de uma ideia até a implementação. E como que isso roda aqui dentro? O processo todo nós chamamos de caminho das ideias. Ele possui uma etapa inicial, né, que vem a partir da escrita da ideia, do registro dessa proposta por qualquer pessoa, passa por uma validação nossa, por um direcionamento, né, por um especialista daquele processo, que vai fazer um parecer baseado em alguns critérios iniciais que nós temos de validação, e quando esse parecer é favorável para essa ideia, nós passamos ela para o nosso comitê, o comitê de inovação, e aí a gente vem usar a inteligência coletiva, ali, como o Rafael comentou, na nossa parte do funil da inovação, pois esse comitê ele faz uma análise detalhada da ideia, trabalha aquela questão, investiga a questão da proposta que foi feita em relação ao real problema que se quer resolver, né, como foi colocado muitas vezes, não foi pensado bem no problema, o comitê trabalha essa análise, e aí ele direciona essa ideia para um caminho seguinte, que basicamente pode ir para 3 vertentes diferentes, né? A primeira delas é a reprova, né? O nome já diz tudo, né? Uma ideia que, infelizmente, ela não poderá ser aceita, né, não vai para frente, e aí pode acontecer por diversos motivos. Muitas vezes a proposta que é feita, ela não pode ser implementada por, de repente, desrespeitar um aspecto legal, um aspecto normativo, algo que às vezes já existe, nós já fazemos, apenas um desconhecimento do que fez a proposta. Então existem alguns motivos pelos quais a ideia pode ser reprovada, mas ela só é reprovada nessas situações. A ideia, se ela é boa,
nós normalmente vamos ter algum tratamento para ela, né? Só que muitas vezes não é o momento de tratá-la, porque pode ter uma situação de uma regulação que ainda está em discussão, a gente está aguardando uma definição em relação a isso, uma tecnologia que ainda não está com uma maturidade tão boa, a gente está monitorando esse caminho para aguardar melhor momento de ação. Então, ideias que são boas, mas que não estão no momento ainda de serem trabalhadas, são direcionadas pelo nosso comitê para um banco de ideias. Então, a ideia não é descartada, ela é guardada nesse banco e revisitada periodicamente, né, de tempos em tempos, nós voltamos nela para avaliar se aquele contexto que impediu que a gente trabalhasse com ela já alterou, já sofreu alguma mudança que viabilize ela num novo momento. E o terceiro caminho é o que nós chamamos de execução, mas que, na verdade, para nós aqui, ela tem uma série de possibilidades. Então, normalmente, nesse caminho, ela se transforma num projeto, e aí o projeto, o nome, ele varia aí, é um conceito aberto, né? Nós temos aí projetos de bem pequena monta, até projetos bastante estruturantes, resultando em grandes estudos, mas, basicamente, ela acaba saindo para 6 possíveis caminhos. Nós podemos sair com uma ideia que veio de alguém dentro da empresa para uma decisão de trabalhar com um grupo multidisciplinar, com pessoas de várias expertises, de várias áreas, fazendo estudos bastante amplos, patrocinado pela alta direção, normalmente com escopo e um prazo bem definido para a conclusão do trabalho, né? Então, dessa ideia pode surgir, daquela ideia inicial pode surgir um trabalho de muito maior complexidade. Ela pode também direcionar para questões relativas a softwares, então a gente leva isso como uma proposta de iniciativa de TI. Isso varia também desde pequenos ajustes em softwares existentes para melhoria de processo, até implementações um pouco mais complexas, novos módulos ou funcionalidades, ou eventualmente até a substituição ou novas aquisições de ferramentas de mercado, né? O Júlio mostrou na apresentação inicial aí, grandes projetos que nós temos com novas plataformas, então as ideias também podem caminhar até chegar num projeto daquele porte. Trabalhamos com questões que não envolvam grandes aquisições ou estudos de muita complexidade, muitas vezes são coisas pequenas, apenas mudando o jeito de fazer, né, olhando de uma forma um pouco diferente, né, como o Rafael colocou, fazendo a pergunta e se diversas vezes, muitas vezes as ideias acham uma solução que basta uma alteração no jeito de se fazer. Então, nós classificamos isso como mudanças de procedimento. Então, são ideias que são trabalhadas e as nossas áreas de engenharia, nossas áreas de procedimento, acabam usando essas ideias, o resultado delas, como uma mudança num processo interno nosso. Quando dependemos aí um pouco mais de estudo mais acadêmico, mais técnico, nós acabamos convertendo essas ideias para estudos com parcerias com universidades ou com institutos de pesquisa, né? A depender da complexidade, nós trabalhamos com universidades levando desafios, levando dificuldades, ou trabalhando e já levando problemas mesmo para serem estudados em trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, eventualmente até para serem resolvidos aí em programas de iniciação científica, enfim, a gente trabalha com essas parcerias para esse tipo de estudo, e quando demanda uma pesquisa muito mais avançada, que envolva muito mais recurso e situações de pesquisa mais alongadas, as ideias podem ser revertidas aí para nossos projetos de P&D da ANEEL, né, o projeto P&D regulado. Muitos de vocês, nossos parceiros aí, têm conhecimento do programa regulado da ANEEL, né, do P&D, então muitas ideias acabam abastecendo para nós as nossas chamadas públicas de projetos de P&D, visto que nós contratamos P&Ds apenas por chamamento público. Por fim, ainda há situações em que as ideias são convertidas para propostas de iniciativa, o que para nós basicamente são aquisições aí de ferramentas novas, de soluções novas, de tecnologias novas para aplicação em larga escala aqui dentro. Porém, claro que há um primeiro momento em que essas tecnologias devem ser validadas, então normalmente essas ideias são definidas para um estudo por algum time, passam por um processo de testes, de provas de conceito, muitas vezes, projetos piloto, avaliação desses resultados.
e, consequentemente, uma proposta depois de expansão de grandes aquisições para uso em larga escala. Então, esses são basicamente os caminhos possíveis do nosso programa de ideias interno, né, que contempla todas essas fases e vem, como foi colocado anteriormente, a questão da criatividade, da tentativa de solução do problema. Vejam, pessoal, que não é novidade para vocês, olhando esses caminhos, a participação dos nossos parceiros externos, aí, dos fornecedores. Muitos já participaram de algum dessas vertentes em algum momento conosco. Qual que é a questão grande a ser debatida aqui hoje? Muitas vezes essa busca e essa participação do fornecedor externo nessa solução de problemas em um desses caminhos, ela se baseia num conhecimento prévio que nós já temos da solução. Isso pode acontecer de várias formas. Muitas vezes houve uma apresentação em algum momento de algum fornecedor para alguém e essa solução apareceu. Eventualmente algum empregado nosso foi atrás de algum fornecedor para descobrir se ele possuía uma solução para aquele problema, né? E isso pode acontecer e dar certo, e tem uma parceria ali ajudando a gente a solucionar. Mas vejam bem que isso é pouco, né? A gente não consegue explorar toda a possibilidade que o mercado tem. Nós não conseguimos enxergar todas as soluções, todo o know-how, né, que vocês possuem aí no mercado, quando nós buscamos soluções dessa forma. E muitas vezes vocês também não conseguem nos trazer essas possibilidades, porque sequer vocês sabem que nós estamos passando por uma determinada dificuldade, sequer conhecem o nosso problema. Então, esse é o ponto que mostra para nós uma oportunidade muito grande, a oportunidade de tentar acessar essa gama enorme de possibilidades que nós sequer conhecemos hoje em dia. E aí surge a questão do Diz Aí Fornecedores. Então, é a nossa proposta de programa de ideias, aquela que nós já conhecemos, que nós já temos consolidado dentro da Copel, já funcionando e dando resultados, abrindo isso de uma forma que a comunidade externa possa começar a participar. Nesse momento, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, possam também começar a nos ajudar a participar com essas propostas, né? Essas soluções vão assim, a gente aguarda muito que entrem para nós, né, através desse canal, né, e aí a gente pretende usar todo o nosso know-how com esse processo de inovação aqui interna para fazer as coisas acontecerem. Quais soluções nós vamos buscar? Então, esse é um primeiro momento, né, um momento em que nós estamos lançando essa funcionalidade, essa ferramenta, esse programa. Então, a ideia, nesse primeiro momento, é trabalhar com uma gama específica de situações, né? Delimitarmos os problemas e trazermos essa gama específica. E aí, nós conversamos hoje bastante, já nas apresentações anteriores, sobre como o mundo está mudando, o quanto de tecnologia está entrando nas nossas vidas, o quanto o setor elétrico está passando por mudança, o quanto o empoderamento do cliente está aí. Então, assim, o leque de opções é muito grande. Mas nada disso vai acontecer, a Copel vai ter sucesso, ou nossos parceiros terão sucesso, se nós não cuidarmos do item que é essencial dentro de qualquer empresa, e para a Copel, o item mais importante que nós temos, que são as pessoas, né? Então, para essa primeira campanha, nosso trabalho foi centralizado no universo de problemas que são voltados para as pessoas, para nossos empregados, próprios ou terceirizados, né, olhando para o bem-estar e olhando para a segurança do trabalho, a segurança deles nas execuções das atividades. E aí, nós trazemos, então, alguns temas, né, algumas situações, alguns problemas, algumas oportunidades para enxergarmos aí junto com os senhores e contarmos com possíveis oportunidades que vocês possam trazer através do seu conhecimento, através das suas soluções já disponíveis nos seus nichos de negócio. Então, o primeiro tema que a gente quer conversar, ele remonta aí ao transporte e ao levantamento de postes em locais de difícil acesso, né? O Paraná hoje é coberto, praticamente toda a sua extensão, aí nós temos redes elétricas da Copel, e muitas vezes estão em locais em que não é possível chegarmos com veículos, ou mesmo o ponto onde a gente consegue chegar com o veículo ainda é uma distância bastante significativa até o ponto de trabalho.
Isso a gente pode citar exemplos como as ilhas do litoral paranaense, né, nós conseguimos acessar de barco até um ponto, depois o resto do caminho tem que ser feito a pé, e aí quando a nossa equipe tem que fazer o deslocamento a pé, logicamente tem que carregar todo o ferramental, todos os materiais e postes, como é o título aqui do tema. Estamos aqui dentro do continente, né? Muitas situações de morros, situações de vales, nós temos aí uma boa cobertura de vegetação no estado, e isso também acaba sendo um desafio para nossas equipes, tanto na época em que nós estamos construindo esses empreendimentos, construindo essas redes, quanto quando a gente passa por um evento severo de climático, né? Uma tempestade, que eventualmente quebra os postes e nós temos que fazer essa troca. Como solução, né, nós temos trabalhado com muitas alternativas ao longo do tempo, estudado muitas coisas. Possivelmente alguns presentes aqui no evento participaram de estudos e de projetos pilotos no passado. E uma alternativa que nós temos usado muito para essas regiões é a utilização de postes de fibra de vidro, né? Esses postes são mais leves, em torno aí de 5 a 6 vezes mais leves normalmente, né? Então facilita bastante carregar esses postes a pé, mas veja, ainda não estamos falando de postes na casa de 100 até 250 quilos, a depender do tipo do poste. Pessoal, às vezes essa distância é 2, 3 quilômetros. Já pensou andar carregando um poste de 150 quilos por 2, 3 quilômetros? Às vezes de férias para fazer uma caminhada, fazer uma trilha no morro, para quem já tentou essa experiência, e se você tiver um pouquinho fora de forma, já fica meio cansativo, já fica difícil, né? Imagina isso num dia de calor, ou às vezes debaixo de chuva, no meio de uma madrugada, fazer essa locomoção, o quão difícil é. Fora, como comentei, que ainda tem que carregar ferramenta e material e tudo mais. Passado ainda esse evento, essa dificuldade de carregar o poste, nós chegamos ao ponto de colocá-lo no chão. Temos que fazer a cava, o buraco ali, né? E colocar o poste dentro dele e deixar em pé. E aí, como é que a gente levanta esse poste? Então, as fotos aí ilustram o transporte de postes e a tentativa de colocá-lo em pé num evento, pós-evento severo que nós tivemos. Vejam que é uma situação complicada em termos de esforço, os locais são ruins, normalmente terrenos não é plano, é complicado, liso, buracos, etc. Então a gente aumenta muito o risco de acidentes, né? E aí, o que a gente traz nesse tema será que nós temos como melhorar, pessoal, a ergonomia dos nossos trabalhadores envolvidos nessas atividades, seja para carregar os postes, ou seja para levantá-los? Essas perguntas que nós estamos colocando para que talvez vocês nos ajudem a responder e talvez nos tragam opções aí para auxiliar. O segundo tema é do sistema de vídeo monitoramento que nós temos para atividades de campo. Esse é um dos procedimentos mais importantes que nós temos hoje de segurança do trabalho, porque ele é um sistema que nós usamos para gravar, filmar, né, primeiro, e gravar as atividades que são executadas pelas nossas equipes de campo, e depois essas imagens são analisadas e comparadas aí as atividades que foram realizadas, comparadas com os nossos procedimentos de segurança, nossos procedimentos operacionais, e eventualmente a gente identifica aí necessidades de reforço de procedimentos ou eventualmente até gaps de capacitação, né? Nosso sistema atual, ele é composto por câmeras portáteis, como pode ser visto aí na foto da direita. O dispositivo pode ser acoplado aí no carro ou montado lá de fora com alguns acessórios para fazer a gravação, e depois a câmera tem que ser levada até um posto fixo da Copel para que seja feita a descarga dos arquivos que foram gravados numa DocStation, né, que é esse dispositivo na foto da esquerda. As DocStations ficam, logicamente, em ambientes fechados, em salas da Copel, em sedes da Copel, o que, né, acaba resultando numa necessidade de deslocamento das equipes até um ponto desse para fazer essa descarga. Esse deslocamento, muitas vezes, é bastante significativo. Aí a gente passa por um processo até de perda de tempo, de produtividade das equipes tendo que fazer essa descarga. E essa descarga ela tem que ser feita frequentemente, porque caso ela demore para ser feita, o dispositivo de armazenamento da câmera pode ter a memória cheia e um vídeo vai sobrepor ao outro e a gente pode perder as imagens aí, que são imagens importantes. Fora, pessoal, que, né, ter que fazer a imagem, levar para um canto, fazer a descarga, para fazer transferência, tem todo um tempo envolvido nisso. Então, nós não temos a opção, né, de ter um acompanhamento praticamente em tempo real, ou até em tempo real, né, que seria muito importante para o caso de visualizarmos uma situação de risco. Podemos interagir o mais rápido possível com a equipe de campo e apoiá-la na tomada das melhores decisões, né? Esse é um sistema que é muito importante para nós, mas que com certeza ainda não nos atende plenamente, ainda temos espaço para evoluir. E aí, será que alguém aqui
consegue pensar em alguma forma de fazer com que esse monitoramento remoto possa se tornar algo mais ativo, algo mais dinâmico na prevenção dos acidentes, algo mais proativo, né, que a gente possa atuar e não tão reativo como é hoje? Essa é a dúvida, essa é a pergunta que nós deixamos aqui para vocês, né? O quão dinâmico e moderno esse sistema poderia ser para que a gente fosse mais proativo. E continuando na linha do dinâmico e moderno, né, a gente passa para o tema 3. O tema 3 trata dos procedimentos operacionais. Comentei anteriormente que os padrões, nós possuímos padrões de trabalho, que as imagens são comparadas, né? Praticamente todas as atividades de campo da Copel Distribuição possuem hoje procedimentos operacionais, os nossos procedimentos, os padrões de SST, que são os padrões de gestão de segurança e saúde do trabalho. Esses padrões, eles são desenhados, são montados com textos que remetem a possíveis riscos, comportamentos que a equipe deve adotar para contornar esses riscos, né? E também procedimento é descrito passo a passo, normalmente em formato de fluxograma, né? Montando então alguns cadernos de atividades agrupados por tipo de atividades num formato PDF, e esses cadernos são disponibilizados para nossas equipes para que elas possam usar no seu dispositivo móvel, telefone ou tablet lá no campo, né, para que possa consultar as informações durante a execução da atividade. Mas veja, né, pessoal, quem tem celular está acostumado aí, quer pegar arquivos para ler, percebe que um caderno em PDF, muitas vezes ele não facilita muito buscarmos uma informação lá dentro. Pense em cadernos com mais de 100 páginas, né? Já dificulta um pouco mais. Agora, pense que muitos desses padrões de atividades, eles, em algum momento dentro da atividade, dentro do fluxograma, ele remete a outra atividade, inclusive, né? E aí, temos que fazer esse link. Dentro de um arquivo PDF, isso não é tão fácil assim, não é tão dinâmico assim. Então, esse é o ponto que nós trazemos também para a discussão, que nós trazemos também como oportunidade. Como é que a gente poderia tornar essa experiência um pouco mais interativa, né, para o nosso usuário? Como é que nós poderíamos fazer ficar mais fácil e mais efetivo para o nosso eletricista, para nossas equipes de campo acessarem os padrões de atividade? Então, esse é o desafio, esse é o nosso problema, esse é o ponto em que nós queremos trabalhar. Na sequência, nós passamos aí a falar um pouquinho sobre a questão dos animais, né? Eu trabalho em áreas urbanas com presença de cães, aqui voltado basicamente para as mordeduras caninas. E por que a gente está falando nessa questão de mordedura canina, presença de cão, se o Júlio comentou há pouco aí num projeto de Smart Grid que nós estamos fazendo em larga escala, e nós teremos aí medidores inteligentes nas residências, fazendo leituras e coletas de dados à distância. Bom, isso vai demorar um pouquinho até concluir, temos alguns anos ainda de projetos aí para andar, e até lá nós ainda contamos com o trabalho das nossas equipes em campo, e se a gente pensar só na leitura, hoje são mais de 700 leituristas realizando leituras no estado do Paraná, fazendo um volume aí superior a 15 mil leituras por mês cada um, tá? E aí, pessoal, quem tem cachorro aqui na plateia sabe, né, o quanto que eles têm, assim, vamos dizer, uma antipatia, vamos colocar assim, né, pelos leituristas. Pois é, nossos leituristas caminham entre 7 e 10 quilômetros todo dia, e uma infinidade de ruas para fazer esses 7 a 10 quilômetros. Praticamente todas as ruas existem cachorros, né, e com essa antipatia que a gente comentou, é natural pensar que o risco de mordida é iminente. Todas as ruas, praticamente, nós temos um risco de mordida, e isso, infelizmente, realmente acontece, tá? O cão, hoje, é o maior fator causador de acidentes para nós aqui dentro. Se a gente olhar aí os últimos 4 anos, nós temos uma média na ordem de 20 ocorrências por ano de mordeduras caninas, e isso para nós é bastante preocupante. Tá? E assim, essa situação acontece por vários motivos, tá? Por exemplo, portões abertos, isso é comum. Muitas vezes o cliente deixa o portão aberto, né, por descuido mesmo, ou propositalmente, às vezes fecha um portão mal fechado e os cachorros passam a ter acesso fácil aí a quem está do lado de fora, né? Outra situação, às vezes o portão está fechado, mas não garante lá toda aquela segurança. Então, o cão consegue ter acesso também ao nosso pessoal, passando às vezes pela grade, ele consegue atingir aí sem precisar sair de dentro do terreno. Temos aquelas questões de cães soltos, né? Acho que isso também é comum aí na maior parte das regiões, não só aqui do estado, mas do Brasil, né? Cachorros que ficam na rua e muitas vezes são alimentados por algumas casas que colocam alimentos na frente, então quando você entra naquela rua, existe uma infinidade de cães soltos e aí é perigo iminente, né? Não tem jeito.
E também temos aquelas situações em que tudo está certo, temos portão fechado, muro alto, não tem cachorro solto, mas o bichinho dá um jeito de fugir, né? Ele dá um jeito de ir conversar com o leiturista, mostrar toda a afinidade que ele tem, né? Nesse caso, muitas vezes pulando o muro ou até cavando e dando um jeitinho de fugir. Isso que são coisas mais visíveis, né? Mas nós não podemos esquecer que essa atividade também traz algumas armadilhas. De vez em quando, numa pequena abertura, uma pequena brecha num muro ou numa cerca, surge a cabeça de um cachorro e, via de regra, é mais ou menos como está nessa foto, né? Já surge latindo, mordendo e realmente atacando. Então, assim, pessoal, são exemplos, claro que acho que é uma realidade que não é só da Copel, nós temos leituristas, pessoal que trabalha com entrega de correio, enfim, tem uma infinidade de profissionais que passam por esse problema, e nós temos tentado de várias formas amenizar as situações e reduzir os riscos, tentando tornar mais segura a vida do nosso leiturista. Mas, infelizmente, os acidentes ainda estão acontecendo em grande monta. E aí é que a gente traz também esse desafio, né? Como é que a gente poderia fazer para que essa atuação fosse um pouco mais segura? Será que alguém aqui consegue trazer uma solução? Como o Rafael falou, né? Nada se cria, tudo se combina. Será que alguém aqui já não trabalha com soluções para outros profissionais que também têm dificuldades com mordeduras caninas e que poderiam adaptar alguma coisa para a realidade da Copel? Esse é o desafio 4. E o desafio 5 segue na linha dos animais, da natureza, mas aí nós estamos falando em áreas rurais, né? Aqui, principalmente a questão de insetos e animais peçonhentos. É um número importante que poucos sabem. A Copel tem hoje aproximadamente 320 milhões de metros quadrados de áreas que nós roçamos próximos à nossas redes de distribuição. Nós temos que cortar o mato ali para que não encoste nas redes, causando desligamentos, né? E para isso, um número tão grande, nós temos praticamente um exército aí de quase 950 profissionais atuando nesse serviço. Pensa, pessoal, que isso é um ambiente hostil, né? Nós estamos falando do meio do mato, indo lá já porque o mato está perto de chegar à rede. Então, vegetação bastante densa, bastante fechada, muitos animais, com certeza, né? Mas é um serviço que tem que ser feito e muita gente trabalhando. Então, quando a gente combina um ambiente hostil com algo que é necessário ser feito e com um volume grande de pessoas, naturalmente, o risco existe e não é pouco. E aí, é uma infinidade de riscos que nós temos aí, se a gente pensar em quantos tipos de animais diferentes e insetos diferentes que existem aí disponíveis, né? E quando a gente olha para uma foto dessa, acho que a maioria de nós aqui já tem, né, dá um pouquinho de receio, já dá, sei lá, até um pouco de medo, né, para quem olha só de ver uma foto. Bom, imagine então, pessoal, que isso aqui é situação diária, né, para boa parte das nossas equipes. O pessoal está no campo e está sujeito a encontrar com esses animais, muitas vezes realmente encontrando e conseguindo evitar um acidente, mas eventualmente alguma coisa ainda acontece. Lógico que, conhecendo isso, nós temos trabalhado ao longo dos anos também com possíveis soluções para mitigar risco. Então, nossos contratos, obviamente, prevêem toda uma questão de equipamentos de proteção, nossos procedimentos também prevêem uma série de ações para evitar esse tipo de situação, mas ainda assim os acidentes acontecem. Isso que eu não comentei de abelhas, né? Lembrar que o enxame de abelha, ele é um risco grande, muitas vezes completamente oculto para nós, né, escondido também na vegetação. Não podemos extinguir enxames, né, é um crime ambiental, inclusive, mas a abelha também é um problema, né? Lembre que temos um potencial até pior, às vezes, por causa de eventual alergia que a gente desconhece. Então, pessoal, assim, esse trabalho na área rural, ele é muito complicado quando a gente pensa em insetos e animais peçonhentos e quando a gente pensa em abelhas, tá? Temos ações? Temos. Conseguimos resolver o problema? Não totalmente. Entendemos que realmente há oportunidade de melhoria. E aí, a gente traz esse desafio 5, né? Como que nós poderíamos aumentar, então, essa questão da eficiência em identificar os enxames que são tão difíceis da gente localizar e uma forma de manejo, às vezes, de retirada das abelhas dali, né? E como que a gente poderia, talvez, reduzir a exposição ao risco dos nossos empregados com relação aos insetos e animais peçonhentos, né? Essas são as perguntas que a gente tenta responder com o apoio de vocês nesse desafio 5. Então, pessoal, esses são os 5 grandes problemas que nós trouxemos, né? Como o Rafael falou, trabalhar focado num problema é o importante para a gente usar aí a criatividade para a busca de soluções. Então, a pergunta que nós queremos fazer aqui é: quem aqui quer participar, né, da solução desses problemas? Quem aqui quer pôr a mão na massa conosco, né? E para aqueles que responderam eu,
ou que levantaram a mão aí mesmo estando sozinho, né? Vem a outra pergunta, como é que eu faço isso então, né? Como é que eu posso ajudar vocês, Copel, se eu tiver interesse em meter a mão na massa? Então, hoje nós estamos fazendo o lançamento da solução aí da plataforma, do programa Diz aí Fornecedores, tá? Onde que nós temos isso? Estamos lançando essa plataforma dentro do site da Copel, lá no espaço destinado para os nossos fornecedores e para os nossos parceiros, né? Então, está bem fácil lá o acesso, mas, claro, né, quem está aí assistindo agora e está com o celular e um tablet na mão, se quiser aproveitar e rastrear aí esse QR Code, já vai encontrar o link direto lá para a nossa página. E lá dentro, nós estaremos aí com algumas explicações sobre o programa, também com as explicações sobre esses 5 temas que eu coloquei, algumas imagens a mais para ajudar aí a incentivar a criatividade, né? Então, está tudo disponível lá na plataforma, o cadastro da ideia também já está disponível, e é muito fácil de preencher, vocês vão ver que é bastante simples, e o cadastro da ideia sendo feito lá, chegará para a gente, né, avaliar qual foi a solução que foi proposta por vocês, uma solução trazendo aí para nós toda a expertise que vocês possuem, todo o conhecimento que vocês possuem de mercado, trazendo soluções de mercado, soluções consolidadas, para que a gente possa avaliar, né? E a ideia é que essa é a primeira campanha, como a gente colocou ali no início, né, voltado para esses 5 temas. Obviamente teremos novas campanhas na sequência com muitos outros temas que serão abertos, né, e essa campanha, a princípio, terá uma duração de 30 dias. Então, nesse período, estará aberta a plataforma para que quem desejar participar conosco da busca dessas soluções, cadastre ideias. Essas ideias entrarão para nós via sistema, passarão pela análise dos nossos especialistas, né, e aquelas que forem aprovadas na primeira análise, entrarão naquele caminho das ideias que eu coloquei lá no início, um caminho que nós já usamos hoje com o nosso programa de ideias interno, um caminho de sucesso, um caminho que a gente conhece bem, e tramitaremos elas da mesma forma, indo aí provavelmente para situações de provas de conceito, para situação de projetos piloto, testes de validação, e eventualmente aquelas soluções que se mostrarem competitivas e se mostrarem eficazes, podem passar aí depois por uma expansão aí dentro da Copel, uma utilização para que a gente possa solucionar nossos problemas. Então, pessoal, a ideia é essa, esses são os 5 temas, seguindo esse processo. A gente realmente entende que não há como solucionar os problemas complexos que nós estamos vivendo, não há como acompanhar esse movimento todo que o mundo está passando de transformação, se não trabalharmos todos juntos, toda a cadeia junto, né, seja Copel, seja nossos fornecedores, clientes, todo mundo envolvido, e aí que a gente traz essa opção de começar uma conexão ainda mais forte com vocês, que já têm nos ajudado tanto, né, e aí eu encerro colocando que, nesse momento, a Copel Distribuição conta com vocês para trabalharmos inovando e gerando valor juntos, né? Agradeço, então, a todos aí a apresentação, a presença, e passo novamente a palavra para a Débora continuar com o evento. Obrigada, Diego, por sua apresentação. É uma grande satisfação nós podemos compartilhar um assunto tão importante como inovação junto aos nossos parceiros e fornecedores, como eu disse anteriormente, pois sabemos da importância de fomentar a inovação dentro e fora da empresa, demonstrando que inovar é fácil e faz parte do nosso dia a dia. E nesse momento, nós passaremos à etapa de perguntas e respostas. Lembramos a todos os participantes que está disponível no canto superior direito da tela a opção de perguntas e respostas, opção P e R. Fiquem à vontade, então, para fazer os seus questionamentos nesse momento. Eu vi que nós já temos algumas perguntas ali, já vamos passar, então, para os nossos apresentadores. Gostaria de iniciar, então, com uma pergunta, a seguinte pergunta. Quanto à manutenção de usinas e estruturas de modo geral em aço e concreto, no tocante à corrosão, como a Copel tem tratado do assunto, é uma empresa que colocou aqui até no nosso chat essa questão justamente para propor melhorias no sistema de pintura e especificações. Diego, até estendendo um pouquinho essa pergunta, né? Você já falou bastante na tua apresentação, foi bem claro com relação ao programa Mais Diz Aí, mas como, então, uma empresa, um fornecedor, se ele tem uma nova ideia, uma nova sugestão, como ele pode, então, fazer para apresentar nesse momento para a Copel essas ideias? Existe alguma forma hoje? Então, Débora, como a gente comentou, esse é um primeiro momento que a gente está fazendo essa aproximação, né, o lançamento do programa. Então, nós optamos aí nesse primeiro momento por realmente atacar
aqueles 5 grandes temas que afetam aí para nós o nosso bem mais valioso, que são as pessoas, que são nossos empregados. E na sequência, naturalmente, a gente está fazendo um mapeamento, será feito uma série de ações para que consigamos mapear novas situações, novas possibilidades para abrir dentro da plataforma novas campanhas para participação. Então, certamente, outros temas estarão sendo disponibilizados e aí nós teremos momento para a apresentação de soluções para vários e vários problemas. Afinal, problemas nós temos bastante aí para resolver e contamos realmente com o apoio de todos. Perfeito, Diego. Obrigada. Uma outra empresa colocou aqui para a gente no chat: estamos fiscalizando obras de linhas e subestações 138 kV da Copel Dias, no oeste do Paraná. Somos uma extensão das equipes da Copel nessas obras. Também já trabalhamos em projetos Smart Grid. A dúvida é se, para esses investimentos na rede Smart Grid, se a Copel irá gerenciar e fiscalizar com o pessoal próprio ou será terceirizar esse apoio técnico. Obrigado. Júlio está conosco aí. Júlio, você quer responder essa questão para a gente, por favor? Sim, agradeço aí bastante a pergunta aí feita pela Montax. Então, sendo bem direto, para essa primeira etapa nossa, que eu comentei, essa primeira fase, nós estamos fazendo toda a fiscalização e acompanhamento de obra com nossa equipe interna. Mas não é uma regra que a gente está colocando e estamos estudando outras possibilidades, né? Tendo em vista que a quantidade de projetos é bastante expressiva e que também temos aí limitações, né? Justamente aí para acompanhamento de todos esses projetos que vocês estão colocando aí, é um desafio nosso. A gente já tem trabalhado aí com algumas alternativas de mercado para gerenciamento de projeto, e a engenharia do proprietário, como está acontecendo nas obras citadas e subestações, é algo que nós não descartamos, né? Estamos estudando essas alternativas. Até o momento a gente ainda não usou dessa ferramenta e estamos atentos a essas possibilidades. Obrigada, Júlio. Temos mais algumas questões aqui, muitos comentários também positivos, parabenizando a iniciativa, parabenizando pelo evento. Temos aqui também uma pergunta, né, de qual o canal para envio de ideias para a Copel. Então, ela foi publicada antes da finalização da apresentação do Diego. Acredito que a apresentação do Diego, então, já tenha sanado essa questão. Temos também algumas outras empresas aqui que têm colocado algumas ideias aqui, né, têm colocado o seu negócio à disposição aqui da Copel para propor soluções. Nós já sabemos que hoje, então, o caminho aí mais adequado hoje para propor essas soluções é através do Mais Diz Aí, no site da Copel, seção fornecedores, inclusive está no nosso chat aqui do evento, já coloquei para vocês também o link do site da Copel para acesso ao Mais Diz Aí. Temos também mais algumas questões aqui. Qual a orientação para apresentarmos o portfólio da empresa? Existe uma área específica? Se sim, poderia indicar? Até eu posso responder essa questão. Hoje nós temos o caminho, né, hoje oficial, é o Mais Diz Aí, como nós dissemos. Caso vocês tenham algum tipo de interesse em enviar algum portfólio da empresa, nós vamos disponibilizar ao final da apresentação também um e-mail, gestão.fornecedores@copel.com. Através desse e-mail, vocês podem também fazer o encaminhamento aí do portfólio da empresa de vocês. Vamos ver se temos mais algumas aqui. Parabéns pela iniciativa. Carregamento e erguimento. Tem uma empresa até que colocou aqui, tem uma proposta para a solução do problema tema 1. Como posso sugerir? Ele enviou também antes, né, da apresentação do Diego. Então, já temos aí também a resposta para esse questionamento. Até colocaram aqui também uma questão aqui, os animais são sensíveis a determinada frequência, já foi pensado em algo como gerador de frequência que espanta os cães sem danificar o aparelho auditivo do animal. É uma proposta muito boa, acho que é bacana, inclusive, se esse fornecedor estiver aqui ainda conosco no evento, aproveitar essa oportunidade do Mais Diz Aí e colocar essa sugestão também. Não sei se algum dos nossos apresentadores quer comentar algo a respeito disso. Eu posso colocar, Débora? Claro, fica à vontade, Diego.
Assim, é o e se, né, que o Rafael comentou na apresentação dele, né? E se tentássemos isso, né? Obviamente, há sempre vários aspectos que têm que ser levantados, a questão de proteção dos animais, a questão se isso poderia ser danoso para eles ou não, mas é uma solução que talvez a gente pode até ter estudado no passado, né? Não vou ter isso aqui com certeza, todas as soluções que nós já passamos, mas lembrando que, como foi mostrado também hoje durante o evento, tudo está mudando muito rápido. Então, algo que a gente estudou talvez 1 ano atrás ou 2 anos atrás, que numa dessa não era viável, talvez outras tecnologias tenham aparecido que agora já tornam aquela mesma solução algo factível. Então, é esse tipo de indagação que realmente a gente tinha interesse que o evento gerasse, e esse tipo de perguntas e possíveis respostas que a gente espera estar vendo aí no cadastro do Mais Diz Aí. Então, para quem fez essa pergunta, se tem uma solução nesse sentido para apresentar, aproveitar aí o canal e fazer o registro lá. Legal. Nós temos aqui uma outra questão. Boa tarde, primeiramente, parabéns pelo evento. Considerando que a parte majoritária da geração de energia da Copel provém de usinas hidrelétricas, a empresa gostaria de entender um pouco mais sobre a visão da Copel em relação ao atual momento hídrico enfrentado, como os projetos e a busca pela inovação podem ajudar no planejamento e mitigação de futuros problemas enfrentados. Débora, eu acho que a gente podia direcionar, então, para a nossa área de aquisição lá da geração e transmissão, né, para que eles pudessem, então, fazer, né, uma conversa direta com esse fornecedor, né. Uhum. Acho que poderíamos combinar assim. Uhum. Bacana. Pessoal, assim como nós comentamos, demais questões que não puderem ser respondidas durante o evento, até pela questão aí, né, do horário que nós já estamos nos estendendo, essas perguntas vão ser respondidas depois para vocês por e-mail, tá ok? Acho que temos mais algumas questões, mas por conta do avanço do horário, vamos passar então para a parte do encerramento do evento. Agradecemos então a todas as perguntas e comentários enviados. E para finalizar o nosso evento, eu convido o gerente de gestão de fornecedores da Copel Dias, Breno César Souza Castro. Breno, a palavra é sua. Fica à vontade. Obrigado, Débora. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, já está na tela, fica à vontade, Breno. Tá. Pessoal, todo mundo conhece esses aplicativos aí, né? Com certeza. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Netflix, 69.500 horas de vídeos assistidos. No WhatsApp, 44 milhões de mensagens. No Facebook, 3.125.000 curtidas. Lá no YouTube, são 139 mil horas de vídeos assistidos. E agora, uma estrela ascendente aí, que é o Instagram, são 50 mil fotos enviadas. Eu não coloquei aqui, mas são 2,4 milhões de curtidas nas fotos. Tudo isso, gente, em 60 segundos. Hoje, essa é a velocidade que a gente tem. 60 segundos, o mundo se transforma rapidamente. E se você pega algumas dessas fotos do Instagram, algumas desses posts aqui do Facebook, eles podem viralizar muito mais, num período muito menor de tempo do que 60 segundos, acreditem se quiser. Continuando essa nossa conversa aqui, o tempo médio para uma inovação, né, uma invenção, né, que é o que se dizia antigamente, né, atingir 50 milhões de usuários, era bem lá no comecinho, no tempo do telefone, quase um século, 74 anos. O rádio, que se popularizou muito rapidamente para a época, demorou 38 anos. A TV também, que foi um salto, demorou 13 anos. E agora, se a gente começa a vir para o lado da internet aqui, o Facebook demorou
um ano para atingir 50 milhões de usuários. E o Twitter, quando foi lançado, demorou apenas 9 meses. Então, da onde essa agilidade, pessoal? Da onde essa rapidez? Da onde que vem isso tudo, né? Como é que isso se popularizou tão rapidamente? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa a gente sabe, que o nosso conhecimento, nos últimos 300 anos, ele é maior do que toda a história do nosso conhecimento, que é de 4,200 milhões de anos. Esse nosso conhecimento ele vem dobrando, mas os intervalos dessa dobra, pela primeira vez, ele dobrou na época do cristianismo, depois, passados 150 anos, ele dobrou novamente, depois, com o intervalo de 50 anos, ele dobrou, agora, recentemente, em 10 anos, depois, a cada 5 anos. Hoje, nós vivemos uma dobra de conhecimento da humanidade a cada 10 meses, e em 2022 dobrará a cada 73 dias. Claro que isso vem também atrelado nessa esteira aí da pandemia, né? A pandemia nos obrigou a sermos melhores, e aqui está um indício, ou uma prova, de que a pandemia fez a gente mudar completamente os tempos que tínhamos definidos para algumas coisas. Por exemplo, a liberação do uso em massa de uma vacina demorava em média 10 anos, muita pesquisa, muito teste e ainda assim com muita dificuldade. A primeira vacina do coronavírus, que foi a Sputnik, apesar de ter várias críticas a ela, mas ela foi liberada em apenas 8 meses para uso lá na Rússia. Então, diante de tudo isso, pessoal, eu queria colocar uma questão aqui que a McKinsey Company justifica como por que o nosso conhecimento está crescendo tão rapidamente. A primeira questão é o acesso à informação. E a segunda questão que eles colocam muito fortemente é a colaboração. E, gente, é por isso que nós chamamos vocês hoje aqui. Porque nós precisamos de vocês e vocês precisam da gente. A gente precisa colaborar um com o outro. A gente tem uma interação muito forte, às vezes de décadas, né? Tem fornecedores de material que eu conversei que trabalham com a Copel há mais de 30 anos. E essa relação, às vezes, é uma relação que, às vezes, não. Na maioria dos casos, né? Ela é uma relação de cliente e fornecedor. Em alguns casos, muitos de vocês nos ajudam, né? Com equipamentos, com inovações. Mas ainda era muito, muito, muito incipiente, né? Muito tímido. Então, hoje, com esse evento, a gente quer marcar uma diferença nesse relacionamento. A gente quer se aproximar. A gente quer tê-los junto da gente e quer que vocês também considerem que a gente está junto, no mesmo, querendo fazer a mesma coisa. Então, o que nos ensina todo esse turbilhão de conhecimento, de tecnologia que a gente está vivendo? Que ninguém sozinho consegue grandes avanços, mas com colaboração a gente consegue saltos incríveis. E por isso que a gente chamou vocês hoje aqui, para que vocês entendam, né, que a gente precisa de vocês e que para que a gente também consiga abrir, né, e isso para nós também saibam, né, que é um paradigma que estamos quebrando aqui agora, dentro de uma empresa estatal, né, que é chamá-los para a gente compartilhar informações, para que a gente cresça junto e, principalmente, para que a gente aprenda junto. Se a gente aprender junto, vai ficar tudo mais fácil para vocês e tudo muito mais fácil para nós também, né? E quem que vai ter a vantagem no final? Quem trabalha junto. Então, esse é o motivo de estarmos aqui hoje, gente. É chamá-los para essa provocação de que a gente consiga desenvolver junto. Esse é só um primeiro passo. Esse é só um pequeno passo, né? Um passo provocado para a gente sentir o quanto a gente pode chegar com essa maneira de inovar, com essa inovação mais aberta do que tínhamos até então. E o que a gente aprendeu hoje aqui? A gente aprendeu um pouco que o futuro do setor elétrico ele é muito incerto, né? O consumidor tem cada vez mais força e a inovação
ela está tomando de assalto, né? Tudo que tem acontecido, né? Hoje você não tem mais aquelas coisas formatadas, né? Hoje pode vir uma inovação de qualquer lugar, né? A uberização está aí, né? Mostrando isso. E a gente mostrou um pouquinho, né? Fomos bem transparentes, mostrando um pouquinho o que a Copel está querendo fazer para se preparar para tudo isso. A gente aprendeu também que na Gênese a gente é criativo, né? E que às vezes a vida nos transforma em pessoas duras, né? Que matam a própria ideia. E que é importante que a gente retome a infância e volte, né? E nos provoque e entenda que o erro é o que nos faz melhorar. O erro, empresas que erram, são normalmente as empresas que acabam tendo muito mais inovações, muito mais mudanças. A gente aprendeu também que precisamos de um problema bem definido, de um porquê, né, de um propósito para a gente nos reinventar. E aprendeu também, né, pelos problemas que a gente colocou, que às vezes os mais simples são os mais complexos de ser resolvidos. Parece que é tão simples, né, você carregar um poste, mas nas situações que o Diego colocou, e na situação real da vida, né, é tão difícil, é tão perigoso, né, é tão complexo de você, às vezes, carregar um poste que é extremamente necessário para você conseguir fazer uma manutenção, construir uma rede, né? E a gente aprendeu também que a gente tem uma ferramenta agora para nos integrarmos e para inovarmos juntos, que é o Mais Diz Aí. Mas hoje, pessoal, eu queria deixar para vocês uma coisa, que o principal de tudo isso é que inovar juntos é muito melhor. É que inovar juntos e gerar valor juntos para todas as partes interessadas é muito melhor, e vai nos dar, com certeza, uma sensação muito melhor de dever cumprido, porque é isso que nós precisamos. A Copel é a maior empresa do Paraná, e a Copel, além de ser uma empresa, a Copel tem que fomentar o seu mercado aqui do Paraná e fora do Paraná, porque a gente tem muitos, a maioria dos nossos fornecedores até estão aqui no Paraná, mas nós temos um percentual muito grande de fornecedores que estão fora do nosso estado, e nós temos toda uma rede que trabalha com a gente e que a gente quer que cresça junto com a gente. Temos tido anos ótimos aqui dentro da Copel, e nós queremos que todo mundo que está conosco nessa caminhada também cresça junto. Beleza, gente? Muito obrigado. Espero que tenha gerado valor para vocês esse momento. E estamos aqui na área de gestão de fornecedores, né, Débora? Para recebê-los de braços abertos aqui e inovarmos juntos e gerar valor para todo mundo. Obrigado, Débora. Volto para você. Excelente, Breno. Obrigada. Agradecemos, então, a participação de todos os apresentadores que enriqueceram o nosso webinar dessa tarde com suas apresentações. Chegamos ao final do nosso evento, porém, antes de encerrarmos, solicitamos a todos, novamente, que registrem sua presença através do QR Code que consta em tela ou através do link disponibilizado no chat. Ao final do evento, a apresentação e o link para acesso à gravação do webinar serão enviados aos e-mails que registrarem presença. Também será enviada por e-mail uma pesquisa de satisfação ao evento. Ressaltamos que esse webinar é uma prática que tem por objetivo estreitarmos o relacionamento com vocês, nossos fornecedores, e o engajamento dessa tão importante parte relacionada junto à Copel, buscando o alinhamento com os objetivos da Copel e a disseminação de assuntos tão relevantes como esse que foi tratado hoje. Bem, pessoal, nós encerramos por aqui o nosso evento. Esperamos que tenha sido produtivo a todos. Agradecemos pelo interesse, pela participação e contamos com vocês nos nossos próximos eventos. Desejamos a todos uma excelente tarde. Obrigada e até a próxima. Até mais, pessoal.